Olá, pessoal da Polícia Penal aí, futuros, policiais penais do Estado do Espírito Santo, sejam todos muito bem-vindos à nossa dica de direito processual penal para a sua prova. Para quem não me conhece, meu nome é Maiara, sou professora aqui do Vale, também sou policial penal no estado de Minas Gerais. É um prazer estar aqui hoje com vocês para que juntos, a gente possa trabalhar com o tema visando que você gabarite aí, as questões da sua prova com objetivo na sua aprovação. Hoje nós vamos trabalhar com o tema ação penal, tá? Essa será a aula de conteúdo e também teremos aí disponibilização de dica em formato de questões sobre esse mesmo assunto, tá? Eu sempre digo, sempre falo aí, ressalto a importância de resolvermos questões aí durante os nossos estudos, porque essa é uma das bases, um dos pilares da nossa aprovação, a resolução de questões. Tem gente que morre de medo de resolver questões, não quer resolver, vai para a prova e seja o que Deus quiser. Isso é um erro, tá? É um erro grave, porque quando você não resolve questões, a sua dificuldade de assimilar o conteúdo, de ver, de identificar pegadinhas de prova é muito maior. Então, hoje é a nossa aula de conteúdo e também teremos aí nossa aula de questões, dica aqui no YouTube. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sino de notificações. Diariamente nós temos conteúdos, disponibilizados para você que está buscando a sua tão sonhada aprovação. Então, não perca tempo, se você está com esse objetivo de aprovação, você tem que se cercar, de informações que vão agregar aí na sua preparação. Pessoal, hoje nós vamos, como eu disse, trabalhar com o tema ação penal. Então, eu preciso que vocês acompanhem, a leitura aí da legislação no Código de Processo Penal. Se você não tem um código, físico, entra aí no site do Planalto, e vamos acompanhar a partir do artigo 24 do Código de Processo Penal. E assim, vou ressaltar para vocês, vou pontuar aqui, os assuntos mais cobrados pelas bancas aí dentro desse tema, combinado? Então vamos lá, vamos começar aqui com o artigo 24 aí do Código de Processo Penal. Olha só, nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representar. Então, olha só, informação importante que a gente tem aqui. A ação penal, ela se subdivide em ação penal pública e ação penal privada. Código ali, o artigo 24, ele está falando, primeiramente, sobre a ação penal pública, que, por sua vez, irá se subdividir em ação penal pública incondicionada e condicionada. A ação penal pública condicionada, conforme o artigo 24 está nos dizendo, ela também tem duas espécies. Então, nós temos a ação penal pública condicionada à representação e à requisição. Essa representação, ela vai ser ofertada pela vítima, chamada aí de ofendido, ou pelo seu representante legal. E essa requisição aqui é do Ministro da Justiça em casos específicos, como, por exemplo, crimes contra a honra do Presidente da República. Ele vai proceder mediante a ação penal pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça. Beleza? Então, a princípio, o que nós temos aí, com a leitura do artigo 24, a gente já extraiu aqui essas informações. Olha só, e ele diz o seguinte, que a ação penal pública será promovida por denúncia do Ministério Público. Então, aqui, gente, o titular da ação penal pública é o Ministério Público. Então, o titular
da ação penal pública é o Ministério Público. E a peça acusatória na ação penal pública é a denúncia. É o instrumento que inicia a ação penal pública, seja ela condicionada, incondicionada, ou seja ela condicionada, ok? No caso, gente, parágrafo primeiro ele fala que no caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então, olha só, né? Se a vítima, né, o ofendido, ele morre ou ele é declarado ausente, né, ele desaparece do domicílio sem deixar notícia, o estudo da ausência é previsto no Código Civil, mas se ele some ou se ele morre, esse direito de representação, ele continua, ele pode ser exercido, tá? Então, aqui nós temos o nosso chamado, ó, CADI. Então, pode ser pelo ofendido, a representação pode ser do ofendido ou do cônjuge ascendente, descendente ou irmão. Beleza? Então, vamos lá, continuando. Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e município, a ação penal será pública. Então, crimes que forem praticados em detrimento do patrimônio dos entes federativos, né? União, estados, municípios, a ação penal será sempre pública, tá? Será sempre pública. Em relação aqui à retratação, o artigo 25, ele fala que a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. O que seria essa retratação? Vamos supor, né, que a vítima, ela foi vítima ali de um crime de ação penal pública condicionada à representação. Uma ameaça. A ameaça é sujeito aí à ação penal pública condicionada à representação. Essa vítima, no primeiro momento, ela oferece ali a representação, porém, ela decide voltar atrás, ela desiste, não, vou deixar isso para um lado. Ela pode fazer isso? Ela pode se retratar dessa representação oferecida? Sim, ela pode. Porém, tem um lapso temporal em que isso é possível. Então, a retratação da representação somente é possível até o oferecimento da denúncia. Ou seja, uma vez que a denúncia foi oferecida, não tem como mais voltar atrás, tá? E aqui, pessoal, cuidado, tá? Para não confundir oferecimento com recebimento. O oferecimento é feito pelo Ministério Público, que é o titular da ação penal pública, e o recebimento é feito pelo juiz, tá? Então, cuidado que as questões, elas fazem isso, elas tentam confundir, né, o candidato trocando a palavra oferecimento por recebimento. E outra informação importante, porque eu não sei, né, se a Lei Maria da Penha vai ser cobrada na sua prova. Mas na Lei Maria da Penha, nos crimes que são sujeitos à ação penal pública condicionada à representação, a retratação é até o recebimento. Então, atenção, né? Vamos pôr aqui, ó, cuidado, que na Lei Maria da Penha, é até o recebimento. E como que eu vou saber, professor, se a banca está falando da Lei Maria da Penha e do Código de Processo Penal? Ela vai ter que deixar isso claro no enunciado da questão, tá? Ela vai ter que dizer para você o que ela está buscando, o que ela está querendo saber. Por quê? Senão a questão, né, é passível aí de anulação, é passível de recurso,
tá? Então, fiquem tranquilos que ela vai te falar se ela está querendo saber da retratação no Código de Processo Penal ou na Lei Maria da Penha. A regra, né, é o Código de Processo Penal, né, até o oferecimento da denúncia. Agora, se ela quiser saber, né, sobre a Lei Maria da Penha, se a Lei Maria da Penha for cobrada na sua prova, ela vai deixar isso claro. E saibam que, a título aí de conhecimento, né, na Lei Maria da Penha, a retratação é até o recebimento. Vamos seguindo, então. Artigo 27. Qualquer pessoa do povo poderá provocar iniciativa do Ministério Público nos casos em que caiba ação pública, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato, a autoria, indicando o tempo, lugar e os elementos de convicção. Então, qualquer pessoa, né, que tenha conhecimento aí, né, de uma infração penal, ela pode ir até o Ministério Público e provocar ali, né, a iniciativa do Ministério Público. Ela pode fornecer informações, né, elementos ali necessários para que o Ministério Público inicie, né, ofereça a denúncia e inicie a ação penal. Essa forma aqui, pessoal, o artigo 28 fala, né, da forma de arquivamento. Essa forma de arquivamento aqui, ela foi inserida no Código de Processo Penal pela Lei 13.964 de 2019, conhecido como pacote anticrime. Então, assim, certamente você já deve ter ouvido falar sobre esse pacote anticrime. O que acontece? Até, né, o pacote anticrime inserir o artigo 28 com essa redação, o arquivamento ele era feito pelo Ministério Público. Então, o arquivamento do inquérito Ministério Público mais juiz. O Ministério Público promovia o arquivamento e o juiz, né, ele analisaria se era caso de arquivamento, ele homologava esse arquivamento. O pacote anticrime, ele trouxe o arquivamento, então aqui, após Lei 13.964 de 2019, o arquivamento passou a ser somente no âmbito do Ministério Público. Só que essa forma de arquivamento, ela está suspensa, tá? Porque a constitucionalidade desse artigo, ela foi questionada no Supremo Tribunal Federal e ele suspendeu. Então, embora a redação do Código de Processo Penal seja essa que nós vamos ver agora, a forma de arquivamento que está funcionando atualmente é essa aqui, Ministério Público mais juiz. Mas você precisa saber porque, mesmo com a eficácia suspensa do dispositivo, ele vem sendo cobrado nas provas, né? Principalmente na parte que se refere à possibilidade de recurso da vítima se ela não concordar com o arquivamento. Então, vamos ver. Artigo 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Parágrafo 1º. Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Então, vejam, o artigo 28, ele trouxe, né, o arquivamento feito somente pelo Ministério Público, sem a participação judicial. E ainda, né, coisa que não existia, né, na forma antiga de arquivamento, a possibilidade de recurso pela vítima ou pelo seu representante legal no prazo de 30 dias, tá? Isso está funcionando? Não, porque o dispositivo está suspenso. Mas você precisa saber, como eu disse, porque mesmo suspenso, a redação vem sendo cobrada em prova. Beleza? Então, continuando aqui. Artigo 29. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo,
fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Artigo 30. Ao ofendido ou quem tenha qualidade para representá-lo, caberá intentar ação privada. Artigo 31. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge ascendente, descendente ou irmão. Olha só, gente, o que acontece? O artigo 29, ele disse que vai ser permitida a ação privada nos casos de ação penal pública se a ação penal pública não foi iniciada no prazo legal. O que acontece? O Ministério Público, ele tem prazo para oferecer a denúncia. Então, o Ministério Público, né, o prazo para a denúncia. Após recebido ali o inquérito policial, né, é de 5 dias. Se o investigado ele estiver preso, ou de 15 dias, se ele estiver solto. Suponhamos que após, né, esgotou esse prazo aqui, e o Ministério, seja do investigado preso, seja dele solto, o Ministério Público não ofereceu denúncia, não promoveu arquivamento, o Ministério Público está inerte. Nesse caso, tá? Embora a ação penal seja pública, a vítima, ela pode intentar o que nós chamamos de ação penal privada, aqui ó, subsidiária da pública. Tá? Se o Ministério Público, nesse prazo, não se manifesta, não oferece denúncia, não pede arquivamento, nós temos aqui a possibilidade da ação penal privada subsidiária da pública, tá? E aí o Ministério Público, ele vai intervir em todos os atos deste processo. E, no caso de negligência do querelante, ele retoma a ação como parte principal, tá? Na ação penal privada, né, se o querelante, né, que é o autor ali, que é a vítima, ele falecer, nós também teremos aí o CADI, né, para prosseguir ou para iniciar a ação penal privada. Então, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Beleza? Vamos continuar então. As fundações, associações ou sociedades legalmente constituídas poderão exercer a ação penal, devendo ser representadas por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem, ou no silêncio destes pelos seus diretores ou sócios gerentes. Então, né, se nós estivermos falando aí de ofendidos sendo fundações, associações ou sociedades, o direito de queixa vai ser feito aí por quem o estatuto designar. Se não designar ninguém, vai ser pelos diretores ou pelos sócios gerentes. Agora falando da decadência. O que é a decadência? É o prazo para que a vítima ou seu representante legal ofereça representação ou queixa-crime. Olha aí, salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá no direito de queixa ou de representação se não o exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou no caso do artigo 29, do dia que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Então aqui, ó, o prazo para que a ação, artigo 29, né, o prazo para que a ação penal privada subsidiária da pública, ela seja iniciada é o quê? 6 meses depois que foi esgotado esse prazo aqui. No caso de representação, gente, muito cuidado com isso, tá? No caso da representação, o prazo é de 6 meses também, para que ela possa ser oferecida. Mas conta-se a partir do momento em que souber quem é o autor
do fato delituoso. Então, cuidado com isso aqui, porque as bancas falam que o prazo para representação é de 6 meses a partir do cometimento, a partir do acontecimento ali do crime. E está errado. Tem muita questão que fala isso, tá? Que o prazo é de 6 meses a partir do cometimento do crime. Errado, tá? O prazo é de 6 meses a partir do dia em que souber quem é o autor. Às vezes, né, o crime vai acontecer, mas a vítima ela não sabe quem é o autor. Ela vem descobrir 1 ano depois. Então, 1 ano depois que começa a contar esses 6 meses? Sim, é do dia em que ela vier a saber quem é o autor. Tá certo? Vamos em frente aqui. O direito de representação, ele pode ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais. Então, a questão vai falar que é procurador, independente de poderes especiais ou não. Errado, tá? Tem que ser procurador com poderes especiais. Artigo 42. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. É o que nós chamamos de princípio da indisponibilidade. Princípio da indisponibilidade. O Ministério Público não pode desistir da ação penal. Uma vez que iniciada a ação penal pública, cujo titular é o Ministério Público, ele não pode desistir, tá? Isso não significa que ele não possa pedir a absolvição. Embora o Ministério Público, né, ele seja um órgão acusador, se ele ficar convencido em relação, né, quanto à inocência do réu, ele pode sim, tá, pedir nas alegações finais a absolvição, certo? Então, o que ele não pode fazer é desistir da ação penal, porque nós temos o princípio da indisponibilidade. Artigo 44. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas, né? Porque às vezes a vítima, coitada, ela não vai ter ali essa informação, né, em relação ao nome ali do autor do fato criminoso, beleza? Prosseguindo aqui, a queixa, ainda quando a ação penal for privativa do ofendido, poderá ser aditada pelo Ministério Público, a quem caberá intervir em todos os termos subsequentes do processo. Então, mesmo que a ação penal seja privada, o Ministério Público ele pode aditar a queixa, ele pode ali, né, intervir em todos os atos do processo, tá? Ele não vai ser o titular, mas ele pode intervir. Aqui, né, falando o artigo 46 do prazo para oferecimento da denúncia. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contados da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito, e de 15 dias se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito policial, né? Então, conta-se o prazo da data em que o Ministério Público receber novamente os autos. Quando o Ministério Público dispensar o inquérito, o prazo para oferecimento da denúncia conta da data em que ele obtiver ali as peças de informação ou representação. E o prazo para que o Ministério Público faça o aditamento é tipo uma edição, né, da queixa, é de 3 dias, tá? É de 3 dias. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará o processo de todos e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. Então, se o crime de ação penal privada, né, aqui, enquanto na ação penal pública, o instrumento, a peça acusatória é a denúncia, na ação penal privada, o instrumento acusatório é a queixa.
crime. Beleza? Então, assim, a vítima de um crime sujeito à ação penal privada, ela não pode, tá, escolher processar, no caso de coautoria, ela não pode processar Joãozinho e deixar o Zequinha de fora, tá? Se eles são coautores, a queixa em relação ao Joãozinho, ela também obrigará a queixa em relação ao Joãozinho, porque é crime, né? É crime em que há coautoria. Então, nós temos o princípio aqui, na ação penal privada, nós temos o princípio da indivisibilidade. Que é justamente isso, né? A pessoa ali, Maria, ela foi caluniada por Joãozinho e por Zequinha. Ela não pode processar Joãozinho e deixar o Zequinha de fora, não pode escolher. Ah, não, o Zequinha eu vou perdoar e vou meter o ferro aqui no Joãozinho. Não pode, tá? Porque a ação penal privada, ela é indivisível. Ela é indivisível. E o Ministério Público é que vai velar, né, por essa indivisibilidade. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá. Então, vamos supor que a vítima, ela renuncie, né, em relação a um dos autores ali à queixa. Essa renúncia pode ser expressa, né, ela assina ali algum documento, pode ser tácita. Quando, por exemplo, a Maria, que foi vítima de calúnia, se casa com o Joãozinho, que foi o autor. Isso é uma renúncia tácita, tá certo? Então, a renúncia também vai... a renúncia em relação a um também se estenderá a todos os outros. A renúncia expressa, né, consta de declaração assinada. E temos a renúncia tácita também, que é ato incompatível ali com o direito de queixa. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que recusar. Olha só, o que acontece? A renúncia, ela ocorre antes do processo iniciar. O perdão ocorre durante o processo, depois que o processo já iniciou. A diferença também é que a renúncia, ela não precisa ser aceita em tese ali, o autor, né, do crime, tá? Agora, o perdão precisa ser aceito. Se a vítima, ela perdoa o autor, aquele autor tem que aceitar o perdão. Por quê? Ele pode virar e falar assim, não, eu vou provar que eu sou inocente, eu não vou aceitar o perdão. Eu vou provar, é questão de honra, tá? Então, o perdão, ele tem que ser aceito. O perdão, quando ele é concedido a um, ele também vai se estender a todos. Só que aquele que não aceitar o perdão, né, ele não vai produzir efeitos em relação àquele que não aceitar. O prazo para aceitação do perdão é de 3 dias. Então, né, uma vez ali que a vítima, ela perdoou, né, gente, o perdão, ele é exclusivo, tá, da ação penal privada. Nós não temos perdão no caso de ação penal pública, beleza? A renúncia, o perdão, esses são institutos exclusivos da ação penal privada, tá certo? Então, por favor, não confunda. Renúncia é feita antes do processo iniciar e o perdão é feito após o início do processo. Combinado? Eu espero que tenha ficado aqui claro, né, que vocês tenham aí compreendido, né, o conteúdo que eu tinha para passar para vocês. Ficaram com alguma dúvida, pode entrar em contato, nós estamos aí sempre à disposição. Deixe seu like no vídeo, deixe seu comentário, porque isso é importante para que a gente prossiga sempre trazendo conteúdo aí de qualidade, né, e vamos junto aí até a sua aprovação, tá? Que a nossa missão aqui é de fato vê-los aprovados, tá? E contem conosco aí, tá? Até a próxima dica. Tchau, tchau.